estudo das bem-aventuranças, a última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todavia temos um longo caminho ainda para percorrer no estudo do Sermão do Monte, e o capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte. E nesse sermão, Deus menciona algo a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos líderes. Jesus disse, os profetas disseram, os apóstolos disseram, que quando o fim se aproximasse, haveriam sinais que o fim chegaria, que Jesus retornaria. E alguns dos sinais seriam, um dos sinais seria a apostasia e o surgimento de uma enormidade de falsos profetas e de heresias. Como você pode ver em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É uma profecia que o Espírito de Deus inspirou a Paulo, dizendo que nos últimos tempos, à medida que o fim se aproximasse, muitos se apostatariam da fé. O que é apostatar? Se esfriar, deixar a fé, abandonar a sã doutrina, o santo evangelho, abandonar os credos bíblicos, apostatar da verdade, para seguir, dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando Paulo fala espíritos enganadores, ele está dizendo que por trás desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, não é apenas equívoco teológico, não é apenas obra da carne ou sonho, visões do coração desses homens. São inspirações demoníacas que está. Esses espíritos enganadores são termos usados para se referir aos demônios. Então, por trás de muitas dessas seitas, há a inspiração demoníaca. Eles iriam se apostatar, deixar a fé salvífica, para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitas coisas que você vê na TV, esse curandeirismo, esse charlatanismo, essa doutrina, essas teologias contemporâneas, esse movimento de confissão positiva, de curandeirismo, de teologia de prosperidade, de expiação de Cristo feita no inferno, são doutrinas de demônios, inspiradas por demônios, ditadas por demônios, criadas por demônios. E muitos de vocês aqui, ou de vocês que vão me assistir, ainda participam disso, ou participaram disso um tempo atrás, creram nisso, se envolveram até o pescoço com essas heresias. Paulo continua ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 4: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá o tempo futuro, profecia, vaticínio. Paulo está dizendo, no fim, o que ocorrerá no fim? Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. A primeira parte fala da culpa dos líderes, os falsos profetas. Eles seriam responsáveis por levarem multidões ao engano. A segunda parte diz dos membros. Nem todos os que estão ali naquelas igrejas são vítimas. Nem todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus são vítimas. Da Igreja Mundial do Poder de Deus são vítimas. Da Igreja Internacional da Graça e de outros ciclos neopentecostais carismáticos. Muitos que estão ali querem essas doutrinas. A Bíblia diz que tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão essa doutrina. Eles não querem o Evangelho da Graça.
Eles não querem a porta estreita. Eles não querem a redenção, a expiação que a cruz dá, dando vida eterna. Eles não querem sair fora do arraial e levar o vitupério de Cristo. Eles não querem a sã doutrina. Eles querem amontoar doutores. Eles é que fazem esses doutores. Por exemplo, o Valdomiro Santiago só é quem ele é porque os membros dele o faz ser como ele é. É a demanda, é a procura quem faz o produto. Ele só é o homem que ele é porque há procura. E essas pessoas que procuram têm coceira no ouvido. Não querem a verdade. Não querem o evangelho dos apóstolos, dos reformadores, dos missionários, o evangelho de Cristo. Então eles amontoam, eles abarrotam o templo, eles é que fazem essas cruzadas.